Não, você não precisa de um mega estúdio, câmeras muito avançadas, lentes muito caras, uma enorme quantidade de luz para você se tornar um grande retratista. Eu tenho a missão aqui de ser bem breve e bem rápido para explicar para você o que é o método One e por que eu acredito que ele é um método mais eficaz que você vai ter hoje para começar hoje a criar grandes retratos. Quando a gente fala de ser um grande retratista, a gente sempre imagina que é necessário um mega estúdio, ter muitas lentes, muitas fontes de luz, câmeras muito avançadas para se tornar um grande retratista. Era uma dor que eu tinha quando eu comecei há 12 anos atrás. E nesse método você vai aprender a criar grandes retratos usando apenas uma câmera, uma lente e um flash. E você não precisa de um estúdio, você pode criar esses retratos na casa do seu cliente, ou no consultório, ou no escritório dele. Por que eu sei disso? Há 12 anos eu me tornei fotógrafo e como a maioria dos fotógrafos não tem recursos para comprar grandes lentes, grandes câmeras e muito menos sustentar um estúdio, eu desenvolvi um método simples e aplicável que mesmo se eu tinha uma câmera de entrada, ou uma câmera intermediária, ou uma câmera avançada, eu consegui aplicar essa metodologia e criar grandes retratos como esses que eu vou te mostrar agora. Aqui são retratos que eu fiz usando na casa do meu cliente a garagem dele, a parede da garagem, ou a parede da casa dele, ou a parede do escritório, ou o consultório. E mais pra frente eu adquiri ali um backdrop simples ali, que eu montava em qualquer lugar, então eu não preciso ter um custo ali com o estúdio, eu posso montar em qualquer lugar, em qualquer cidade. Isso é muito simples, adianta muito meu workflow e eu tenho um custo muito pequeno. Hoje eu tenho uma câmera muito boa, mas nem sempre foi assim. No início eu tinha uma câmera muito de entrada, a D3000, para quem é Nikonzeiro sabe, que é uma câmera muito de entrada. Depois eu fui para a D7000 e depois eu fui para a D750, que é uma câmera já full frame, mas foi só mais ali para o final da minha carreira. E hoje eu tenho uma mirrorless, a Z6 II, mas independente dessas câmeras que eu tenho, eu já tive, eu posso usar essas mesmas configurações e criar retratos muito impactantes. Por quê? Porque ao longo desses 12 anos eu peguei tudo aquilo que não era necessário, tudo aquilo que eu aprendi e enxutei isso e fiz isso num método muito simples. Para você ter noção, esse curso não deve passar de 1 hora. Você começa a aplicar hoje, numa sentada ali para estudar, você consegue adquirir esse conhecimento e criar grandes retratos. Em 12 anos eu encaixotei tudo isso para criar um método muito simples e muito aplicável. Existe aquela teoria de Pareto, os 80-20, eu tirei 80% do esforço que eu tinha, que me trazia só 20% dos resultados. E eu comecei a aplicar 20% do esforço para ter 80% dos resultados, Então, eu peguei tudo aquilo que era, cara, o que eu preciso para fazer um grande retrato? Cara, eu preciso de uma câmera, uma lente, um flash. Quais são as luzes que eu preciso? Eu preciso de uma luz, quais são os pontos? Esse ponto de luz é muito impactante, esse outro também é legal e esse outro também é legal. O que o meu cliente corporativo ali precisa para usar na sua comunicação? Alguns planos ali que vai ser ótimo para ele usar no perfil, para ele usar na divulgação dele. Então eu uso 3 planos ali, que é muito matador. São configurações coringas que eu uso apenas isso, independente do equipamento que eu tenho. Hoje, o meu fluxo de trabalho, para você ter noção, eu consigo cobrar trabalhos de 3, 5, 7, até 10 mil reais, não tendo estúdio, tendo apenas uma lente, apenas uma câmera e apenas um flash, um fundo fotográfico ali e um laptop no máximo. Tudo que eu tenho é um, por isso que o meu método chama método One. Então tudo que eu tenho é um setup muito enxuto e eu consigo criar grandes retratos com custo muito baixo. Tá, quando você começar a se tornar um grande retratista e cobrar valores como eu cobro, você pode, assim como eu hoje, ter uma câmera mirrorless. Mas independente do equipamento que você vai ter, eu repito isso, se você tiver apenas uma lente, uma câmera e um flash, você vai conseguir criar grandes retratos, porque esse método, eu te garanto, que é muito simples. Vou deixar aqui com você agora alguns depoimentos de alunos meus que aplicaram esse método. E aí pessoal, Edu Neves falando aqui, sou fotógrafo e mentorado do Ben-Hur Oliveira. E estou passando por aqui para falar em rápidas palavras sobre a qualidade da mentoria desse mestre. O Ben-Hur, ele, além de fazer retratos incríveis como você já deve ter visto aí na internet, ele tem uma coisa assim que para mim é o maior diferencial dele, é a maneira que ele tem de se conectar com as pessoas. A fotografia dele é baseada não apenas na técnica. Ele não fica filosofando, não fica de blá blá blá. Ele consegue realmente causar uma conexão genuína com as pessoas que ele retrata e com as pessoas que ele mentora, com as pessoas a quem ele ensina. Então isso é um grande diferencial, para mim é a coisa mais marcante e que ajuda a trazer os melhores resultados. Tá bom? Então fica aí minha dica.
pode clicar no botão e adquirir o curso, a mentoria do Ben-Hur. Um abraço! Bom, para quem é esse curso? Esse curso é para fotógrafos intermediários ou avançados. Claro que se você for um fotógrafo iniciante e você já sabe mexer um pouco ali no flash, um flash fora da câmera, você pode adquirir esse curso. O que eu quero dizer é que não é um curso iniciante que eu vou ensinar ali o passo a passo da fotografia, como configurar sua câmera, o que você precisa para poder pegar um rádio e sincronizar com outro, aqueles passo a passo ali, bem de iniciante não vai ter isso. Eu passo do pressuposto que você já sabe usar uma câmera, um flash ali fora da câmera e um softbox é o suficiente mesmo se você for iniciante, mesmo se você tiver uma lente de entrada ou uma 35mm, uma cinquentinha que quase todo fotógrafo tem, você que é iniciante você pode fazer esse curso. E você que é intermediário, que já sabe um pouco ali como fotografar, mas quer ousar ali ir para a fotografia de retratos, esse curso é especialmente para você, porque você não vai precisar gastar com uma lente muito cara, tá? Você vai ver no curso que eu estou usando uma 24-70, uma D750 que eu tinha na época da gravação, mas você pode usar uma câmera de entrada, como eu tive já, e uma lente 105, se você tiver uma cinquentinha também, é excelente para você usar, você vai conseguir aplicar esse curso. E para você que é avançado e fala, cara, eu já sei fotografar, mas eu não tenho muita intimidade com os retratos e eu quero criar retratos melhores, né? Como que eu faço na maneira rápida? Eu estou com a agenda corrida, eu consigo aprender rápido? Sim, esse curso é para você também, tá? Até você que é de casamento, que não é muito voltado para os retratos, mas precisa fazer um retrato ali da sua noiva, do noivo ali, e você quer fazer, tipo, qual luz que eu uso, como que eu coloco a posição, quais são os planos que eu uso, qual a configuração que eu vou ali no tempo muito corrido, que é o casamento, colocar rapidinho e poder fazer, esse curso é para você também, tá? É o método mais simples, mais barato que eu conheço e mais rápido para você aplicar. Como que eu vejo hoje os cursos que eu já comprei e os cursos que eu vejo hoje no mercado? São cursos que você vai ver lentes que talvez você não tenha capacidade de comprar ainda, um mega estúdio, várias fontes de luz, modificadores que talvez você não tenha aí, mas você até tem, mas você quer se livrar, quer ter um setup mais enxuto. Então, esses cursos que eu vi, quando eu assistia, eu falava, caramba, mas é impossível fazer isso agora com o que eu tenho. E esse curso é para tirar esse peso das suas costas, de pensar assim, cara, não tenho um estúdio, como que eu vou ir para esse mercado? Você consegue usar tudo aquilo que você tem. Se você não for fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito também. E uma coisa muito legal, para quem é avançado e quer ter um fluxo de trabalho muito simples, esse curso é excelente para você falar, caramba, eu não preciso de tantas coisas assim, então posso vender uma lente, eu posso vender outra coisa e optar por um setup muito simples. Eu, ao longo desses 12 anos, eu criei esse método justamente para ter uma vida mais leve, mais simples. Hoje eu levo uma câmera numa mochilinha, o meu softbox do tripézinho ali com o fundo fotográfico lá dentro. E hoje eu atendo meu cliente em várias cidades, em vários locais, usando o próprio espaço dele, sem ter que ter um custo ali de estúdio, de um jeito muito simples. Até mesmo meu computador, eu só levo um laptop, nem tenho monitores fotográficos ali. Realmente é um método muito simples e por isso que chama método One, né? Eu uso apenas uma coisa de cada e criar retratos como esse que você vai ver ao longo da nossa jornada. O que você vai aprender nesse método aqui? Você vai aprender quais equipamentos você precisa, o mínimo necessário para você começar a criar grandes retratos. Eu já dei um spoiler aqui, que você precisa apenas de uma lente, uma câmera e um flash. Não precisa de estúdio. Se você tiver um backdrop que você pode montar, melhor ainda. Se você não tiver, você pode usar a casa do seu cliente, a parede da casa dele ou o cenário mesmo como o seu fundo ali, né? Você vai aprender também a usar as duas únicas configurações que eu utilizo, que são incríveis, que são configurações coringas, que se você aplicar hoje, não tem como dar errado, tá? Então essas duas configurações que eu uso na minha câmera e também a configuração do flash, né? Qual a potência que eu uso de acordo com cada configuração. Outra coisa que você vai aprender é como você setar sua câmera no Kelvin, né? O balanço de branco. Muitas vezes a gente não pensa sobre isso, né? Quando você quer criar uma atmosfera para os seus retratos, é muito bom se você já, na sua câmera, deixar a temperatura que você almeja. Se você é um cara como eu, que gosta de tons mais quentes, você deixar sua câmera num tom mais quente vai facilitar muito na hora de você tratar suas imagens e também na câmera mesmo ali vai sair praticamente pronta, né? Cara, que você vai olhar que imagem bonita, as cores estão muito bonitas, né? E caso o seu cliente tiver ali uma estratégia que exija ter uma cor mais fria, você consegue mexer no Kelvin ali também e você usar esses tons mais frios, né? Então, outra coisa que você vai aprender são os planos fotográficos. Isso é muito importante. Principalmente para fotografia de retratos, que você vai atender pessoas ali no corporativo que precisa de usar imagens para o Instagram, para o LinkedIn,
para sua comunicação em geral, quais são os 3 planos que eu uso. É apenas 3 que eu uso. Você sempre pode aplicar que vai sair grandes retratos. Então, se você tiver na dúvida lá na hora, o que eu faço na minha sessão, você coloca uma das configurações que eu vou ensinar, coloca a configuração no Flash, usa os planos que eu falei e pode ter certeza que vai dar muito certo. E agora uma das partes que eu mais gosto, quais são as iluminações que eu uso. Como eu disse, eu uso apenas uma fonte de luz, mas ela eu tenho 3 variações que eu uso. Eu não uso outras variações, não é necessário, pelo menos para o meu workflow, mas você pode usar. Caramba, essa imagem aqui ficou muito legal, como que é essa luz? Você vai entender os 3 pontos de luz que eu uso e você vai conseguir aplicar e criar grandes retratos também. Ou, como eu falei, o meu fluxo de trabalho hoje ele é muito simples, muito rápido. Eu chego na frente do meu cliente, eu coloco uma dessas 2 configurações, coloco uma dessas 3 luzes que eu falei, coloco os kelvins na minha câmera, a atmosfera que eu quero transmitir para ele, se é um tom mais quente ou um tom mais frio, e eu uso esses 3 planos. Então eu fico só nesses 3 planos, nessas 3 luzes, essas 2 configurações. Então isso adianta muito o meu trabalho, porque eu não fico pensando que luz que eu uso agora e tal. E essas 3 luzes, né, essas 3 pontos de luz, essas 2 configurações, esses 3 planos e esse Kelvin também vai gerar para você retratos muito, muito impactantes. E você vai conseguir fazer grandes retratos, né, grandes sessões ali em apenas 1 hora. E vai ter também um bônus, que é quais são os tratamentos de pele que eu faço. Da forma mais rápida, mais simples ali também, tem um tratamento de pele, nível de estúdio e bem rápido também. São aulas de 15 minutos ali de Photoshop. E também Lightroom como colorização. E vai ter o segundo, que é os presets que eu uso para os meus retratos. Bom, eu não sei você, eu não perderia essa oportunidade de criar hoje um grande retrato usando uma metodologia tão simples e tão aplicável. Se eu lá atrás, quando eu comecei na fotografia, se eu descobrisse que tinha um curso, uma metodologia tão rápida, tão barata e tão simples de aplicar, mesmo eu tendo poucos equipamentos ou até ter equipamentos muito inferiores, né, muito de entrada ali ou intermediário, eu não perderia essa oportunidade. É um método realmente criado para ser simples, rápido e muito barato para você ter resultados hoje. Eu peguei 12 anos de carreira, 12 anos de experiência e resumi isso em menos de 1 hora e você consegue hoje aplicar. Então, se eu fosse você, clicava aqui embaixo para você fazer parte dessa primeira turma do The One. Grande abraço, te vejo na plataforma.